Hoje eu vou fazer a resenha desse livro aqui, Como Viveremos, do autor Francis Schaeffer. Francis Schaeffer nasceu em 1912 e faleceu em 1984. E esse livro é um dos que eu mais gostei de ter lido dos últimos tempos. Livro muito importante, muito essencial para que a gente entenda como que a gente chegou ao pensamento da atualidade. Então o livro ele vai tratar do seguinte, ele vai partir lá de Roma e vai falando sobre os grandes eventos que ocorreram dentro da história mundial até que nós chegássemos a ter o pensamento que nós temos hoje. Então ele vai falando dos grandes eventos que eu vou falar aqui através do índice do livro. Ele começa, como eu já falei, falando da Roma Antiga, depois ele passa pela Idade Média, ele passa pela Renascença, depois ele fala sobre a Reforma Protestante, fala sobre o Iluminismo, a ascensão da ciência moderna, o colapso na filosofia e ciência, filosofia moderna e teologia moderna, arte atual, música, literatura e filmes, a nossa sociedade, manipulação e a nova elite, as alternativas que a gente pode fazer para romper com esse fluxo que está vindo aí muito destrutivo, por assim dizer. Então o foco essencial do livro é dizer isso. Como nós chegamos até agora e como que a arte, a filosofia e a cultura e a ciência, aliás, como a arte, a filosofia e a ciência influenciaram o nosso modo de pensar. Então quando ele vai falar de Roma, ele fala como que Roma caiu. Roma era um império mundial dominador tremendo. Então era um império gigantesco, com um poder militar gigante. Então ele vai fazer essa reflexão. Roma não foi destruída ou não caiu por invasão de forças estrangeiras. Roma caiu por problemas internos, principalmente pela sua falta de moral e ética e de valores absolutos. Então ele fala que os romanos eram extremamente violentos e ele fala que os romanos eram um povo totalmente promíscuo. Então, por faltar essa base interna, Roma acabou sendo destruída, como se fosse um vírus vindo de dentro ali. Então ele vai falar um pouco sobre a República Romana, depois ele fala que o caos estava instalado em Roma, e aí as pessoas admitiram perder sua liberdade em troca de ter alguma paz, e aí foi a figura e a ascensão dos imperadores. Os imperadores apareceram, começando por César Augusto, e dando aquela limitação total na liberdade do povo romano. E as pessoas aceitavam isso. E ele faz um paralelo com os dias de hoje também. Então você tem países que o caos se instalou, e aí vem um salvador da pátria, pode ser uma pessoa, pode ser um governo autoritário, que promete que ele vai retornar a paz para o povo, desde que essas pessoas se limitem na sua liberdade. E ele fala que só o cristianismo ele conseguiu fazer com que as pessoas tivessem a liberdade sem chegar ao caos. Então ele faz esse paralelo também, falando lá a respeito da Idade Média e de Roma, que ele faz até um exemplo interessante sobre a ponte romana, aquelas pontes que são curvas do Império Romano, que tem várias espalhadas aí pela Europa. E ele fala que essas pontes aguentavam muito bem naquela época passar pessoas, cavalos, carruagens, coisas leves. Mas falou que se fosse um caminhão hoje em dia que passasse por essas pontes, elas não aguentariam e quebrariam. Então ele fala que se você vive num local em que verdades absolutas não existem e que você não tem aquela base firme, você aguenta até certo ponto. Qual ponto? Até que a pressão não seja exercida tão fortemente. Quando a pressão aumenta, se você não tem uma base sólida, você vai despencar. Então ele fala sobre a Idade Média, ele fala sobre a entrada de elementos não cristãos dentro do cristianismo, ele vai falar a respeito de São Tomás de Aquino, quando ele trouxe os ensinamentos dos filósofos gregos, porque até então a Igreja Católica ela tinha proibido o estudo de Aristóteles, e Tomás de Aquino foi um dos que resgatou esse estudo de Aristóteles, e aí começa dentro da igreja a haver essa infiltração de elementos não cristãos. E ele fala que um elemento humanista começou a aparecer, aquela figura de idolatração do homem, e aí colocou o homem também como sendo coparticipante na salvação, perdeu aquela teoria total da salvação pela graça exclusiva de Jesus Cristo e começou a colocar elementos humanos ali. Ele fala que isso foi andando até que resultou na Reforma Protestante, onde que os reformadores quiseram voltar aos ensinamentos bíblicos, voltar ao que faziam nas igrejas primitivas, voltar às escrituras. Aí falou de Martinho Lutero como sendo um exponente dessa
desse período, e aí ele fala que concomitantemente a esse período da Reforma Protestante que você teve no norte da Europa, você teve o Renascimento no sul da Europa. Então ele vai falar as diferenças dos países que se fortaleceram, que se fundamentaram a partir de então, com base na Reforma Protestante, e a diferença de países que tiveram a sua base no renascentismo do sul da Europa. E aí ele vai fazendo um paralelo, depois ele chega a falar sobre a questão da Revolução Sem Sangue que ocorreu na Inglaterra, que foi uma revolução totalmente pautada na Reforma Protestante, e em contrapartida você teve a Revolução Francesa em Paris, em 1789, que quis imitar a Revolução Inglesa, mas sem os fundamentos e a base cristã. E aí aconteceu no que aconteceu. Só no primeiro ano, 40 mil pessoas guilhotinadas. E aí na França você teve o culto à deusa da razão e você teve aquela substituição da religião cristã pela religião do Estado, pela religião do homem, do humanismo e tudo mais. Ele vai falando a respeito do renascentismo, vai falar a respeito de Leonardo da Vinci, vai falar a respeito ele explica a estátua Davi, que foi feita nessa época do renascentismo, como representando o homem forte, dono de tudo e tal. Então coloca o humano nessa situação. E aí, conforme o tempo vai passando, os humanistas veem que eles não conseguem trazer verdades absolutas. E aí começa a ter uma degradação desse pensamento humanista. E aí você chega num outro momento, no momento de fragmentação, quando ele vai falar que as pessoas passam a fragmentar da seguinte maneira: o meu racional só vai me trazer tristezas. Então, para eu ter um pouco de felicidade, eu tenho que partir para o irracional. Então você começa a fazer essa dissociação. E é muito comum até hoje em dia nós vermos essa dissociação aí. Muita gente assim fala, não, eu quero ficar livre dos problemas, eu quero me fechar numa redoma onde eu não vou ter problema. E aí, no irracional, eu acabo tendo um pouco de felicidade. E ele fala que isso resultou no consumo das drogas como sendo uma ideologia, onde que você poderia encontrar verdades absolutas dentro da sua própria mente. E vai citar alguns filósofos que deram embasamento para isso. E aí você vê o consumo das drogas como sendo essa libertação, como essa ida ao irracional e a busca de verdades absolutas dentro de nós. E ele vai falando que isso aí caiu, ele fala do evento lá, de rock da década de 70 e mais alguns outros eventos na Europa também, que viram que essa questão do consumo de droga como uma ideologia também não dava certo, não te trazia verdades absolutas. E aí ele cita a morte de Jimi Hendrix como sendo um ponto-chave para essa destruição dessa ideologia das drogas. E ele fala, lógico, as pessoas não pararam de usar drogas, mas tiraram aquela vinculação do idealismo das drogas. E aí ele fala a respeito de governos autoritários, ele fala do comunismo, que aí surgiu essa outra ideologia, ele fala daqueles eventos que ocorreram em Paris em 1968, ele fala do movimento hippie nos Estados Unidos, ele fala de Herbert Marcuse, que foi o expoente da nova esquerda nos Estados Unidos, e ele vai falando sobre essa questão dessa ideologia marxista. Ele cita como os marxistas no mundo inteiro acabaram com essa ideologia de projetar um futuro melhor, acabaram resultando em governos autoritários, em governos que tiravam a liberdade do seu povo e tudo mais, e aí em morticínios e etc. Também por não haver uma base sólida de valores morais absolutos. Afinal, o comunismo ele já parte daquela ideia materialista, e nessa ideia materialista você acaba dispensando qualquer outro valor aí, qualquer verdade, a verdade passa a ser relativa. E aí ele vai falando a respeito de engenharia genética, ele fala dos problemas que isso podem resultar, ele fala dos problemas ele fala assim, ó, o exemplo de Stalin, Hitler, Lenin é uma coisa assim fora do comum. Ele fala que às vezes essas ideologias estão por trás de coisas mais, como vou dizer assim, mais obscuras, não tão na cara igual eles fizeram. Então ele vai falar um pouco sobre engenharia genética, até que ponto ele é limitado pela ética ou não. Ele fala a respeito de que na época de Hitler as pessoas matavam os judeus por não considerá-los seres humanos, e ele faz um paralelo com hoje em dia, que as pessoas acreditam que o feto também não é um ser humano, e ele fala dos perigos que isso envolve.
Então ele vai falando a respeito do controle de natalidade, que alguns cientistas e médicos americanos eles deram a seguinte proposta de colocar remédios anticoncepcionais na água da população mundial, e aí o governo ele tem um antídoto que ele pode escolher quem pode ter filhos ou não. Ou seja, colocava anticoncepcionais na água e o governo daria o antídoto para quem eles quisessem. Ou seja, essa determinada característica, essa determinada pessoa deve procriar em detrimento às outras que não devem procriar. Falou a respeito também de ideias que surgiram nos Estados Unidos de colocar droga nas águas também, de incentivar políticos a tomar drogas também, que seriam os calmantes, assim, para serem menos agressivos, e vai vindo nessa linha. Depois ele fala da manipulação da mídia. Na época, ele faleceu em 1984, então você vê que é antigo, não tinha redes sociais na época, mas a gente pode fazer um paralelo da mídia que nós temos hoje. Ele vai falar muito a respeito da televisão na época, de como estavam sendo feitas essas mudanças de comportamento, condicionando as pessoas a pensarem da maneira como a emissora queria. Ele fala sobre essa verdade que acaba as pessoas vendo através de televisão, através de uma lente de uma televisão, hoje em dia através do computador, das redes sociais, e acaba acreditando que isso é a verdade absoluta e às vezes não é. Então ele mostra uma reportagem, uma questão de uma manifestação e de policiais contendo a manifestação. Então eles colocam na mesma cena duas imagens de câmeras diferentes e numa o narrador fala a respeito da violência policial, de como os policiais foram lá, agrediram as pessoas e tudo mais, e na outra reportagem ele mostra como que os policiais agiram de forma correta e acabaram com a manifestação violenta que estava ocorrendo. Então ele fala dessa diferença pegando apenas um fato, visto de dois ângulos diferentes e de duas narrativas diferentes, e mostram que a verdade pode ser o que você não está vendo aqui. A verdade verdadeira pode ser manipulada facilmente. Depois ele fala a respeito de mensagens subliminares, que acabou tendo uma lei nos Estados Unidos que proibiam as mensagens subliminares, fizeram alguns testes a respeito disso para ver se funcionava ou não. Então, em determinado filme no cinema, eles colocaram mensagens subliminares de uma determinada marca de refrigerante, e quando terminou o filme, essa marca se esgotou rapidamente, em detrimento das outras, para mostrar como você pode alterar o comportamento das pessoas. E aí foi vindo nessa pegada, falando de manipulação. Ele fala a respeito de Rousseau com relação à Revolução Francesa. Ele fala que um dos seguidores de Rousseau, que começou a tentar achar verdades absolutas na natureza, ele vai falar um pouco a respeito do naturalismo também, e é muito interessante porque esse seguidor do Rousseau, ele teve a seguinte brilhante ideia, ironicamente falando. Ele falou, se a natureza fez com que os homens fossem mais fortes do que as mulheres, logo, nós podemos fazer o que quisermos com elas e fim de papo. Ou seja, tentando achar uma verdade absoluta com molde na natureza e vendo que isso não é justo. E ele bate nessa tecla falando que a natureza ela é ao mesmo tempo cruel e não cruel. Então você não pode achar verdade absoluta na natureza. E depois ele vai falando a respeito do que a gente pode fazer para tentar remediar essa questão. E, a grosso modo, é voltar às verdades absolutas bíblicas. Então ele fala, um apanhado um resumo geral aqui do livro, que quando você perde aquele consenso cristão, você dá margem para relativismo, para verdades relativas, que num momento ela pode ser verdade e amanhã ela pode não ser verdade mais. E você vê muito pensamento comunista dessa mesma maneira. Então, às vezes, para o comunista uma verdade hoje é uma coisa, amanhã é outra. Você vê relativismo na mentalidade deles com questão do que é o certo e do que é errado. Até você pode comparar com o período do regime militar brasileiro, que para eles o roubo era algo justificado, afinal você estava roubando em prol da causa revolucionária. Mas em contrapartida, se alguém roubar internamente, provavelmente será punido da forma mais drástica possível. Então você vê o mesmo fato, um fato roubo, sendo justificado de uma maneira e sendo injustificado em outra. Então, livro excelente, eu recomendo, adquira-o. Ele não é tão grande assim, ele tem 200 páginas, mas muito bem explicado, um linguajar muito atual, muito embora ele tenha falecido em 1984, esse livro foi escrito na década de 70. E eu também vou deixar um documentário, aí, um link de um documentário na descrição. São 10 episódios, 30 minutos cada um, que é um resumo
feito pelo próprio Francis Schaeffer sobre esse livro, de como viveremos. E aí ele vai trazendo todo esse fluxo de pensamento até os dias de hoje e propor algumas soluções. Então assista o documentário, leia o livro, que isso vai ser importantíssimo para que nós saibamos de como era o pensamento antes e como foi sendo feito esse pensamento ao longo do tempo até chegar nos dias atuais. E tome cuidado com as manipulações, cuidado com o relativismo, principalmente relacionado a verdades absolutas, e vamos fazer o que o autor do livro, que era um ex-agnóstico e se tornou um pastor presbiteriano, vamos seguir a orientação dele, vamos voltar à Bíblia, porque a Bíblia sim nos dá valores absolutos, nos traz a verdade absoluta e seguindo ela nós podemos chegar ao que o autor fala bastante no livro, a uma liberdade sem caos, coisa que fora da cosmovisão cristã você não vai ter. Forte abraço, bom final de semana a todos e até a próxima.